ter certeza. O Senhor Deus tem sua maneira de repreender. É a palavra que foi usada e é a palavra que está lá no original mesminho, bem assim, repreender. Só que ainda uma terceira coisa, o que faz aí? O que diz? Leia. A palavra de Deus é útil para ensinar, para repreender e para corrigir. Repreensão é uma coisa, correção é outra. Você vai deixar Deus corrigir? Você não só pode saber que está errado, é preciso ser envolvido em mudança, correção, trazer para o certo aquilo que estava errado. Você vai deixar? Vai permitir? Vai deixar Deus fazer isso? É isso que acontece quando a Bíblia é aberta. E o Senhor Deus tem uma frase que deixou para nós como povo, disse: abra a Bíblia e o povo virá. Uau! Abra a Bíblia, estude a Bíblia para você ver. Trabalhe com a Bíblia junto ao povo. Abra a Bíblia e o povo virá. Quando a Bíblia é aberta, somos levados a sermos ensinados, repreendidos e corrigidos. Mas tem uma quarta coisa que faz uma diferença tremenda. O que diz a quarta coisa? Educados. Educados. Ei, peraí. Quero comentar uma coisa com vocês interessante. O que é um povo educado? Educados. O que Deus esperava de seu povo? O que Deus queria de seu povo? O que Deus ainda espera de nós? O que é um povo educado? Nós estávamos pregando aí fora, nesses locais onde vamos pregar fora do país, e alguém me disse: aqui nesta cidade, Maísa, tem uma universidade que prepara pessoas para casarem-se com príncipes e princesas. Falei, eu quero ir lá. Aí eu cheguei na porta, não deixaram eu entrar, não sei porquê, mas eu fiquei na porta. Aí falamos com aquela, era uma policial que estava na porta com os emblemas da rainha, muito bem vestida e muito educada. E eu fiquei ali perguntando junto com meu esposo, as pessoas que foram, as pessoas que nos levaram para ver. E uma coisa interessante aconteceu, sabe qual? Eu fiquei esperando para ver que tipo de pessoas vinham para aquele lugar. Como é que eram as moças? Como é que eram os rapazes que queriam se casar com quem? Na verdade, no mundo não tem tantos príncipes e princesas. Por que tinha uma faculdade que educa a gente para casar com príncipe e princesa? Elas estavam esperando, aquelas moças, a chance de serem conhecidas por um príncipe. Os rapazes esperando uma chance de que uma princesa, tal do sangue azul, conhecesse eles. Imagina isso. Aí eu fiquei parada lá e ficamos conversando e eu, ansiosa que chegasse algum jovem para eu ver como era. Vocês acham que as mocinhas que chegavam tinham uma saia bem curtinha? Tinha uma saia bem curta? Respondam. Não? Por que não? Bora. Vocês acham que elas tinham um jeans todo furado, rasgado? Acham? Não? E por que não? Responda para você mesmo. Vocês acham que elas tinham o cabelo, uma parte laranja e outra parte verde? Tinha? Não? É incrível como a gente sabe o que é certo. Nós sabemos ou não? Sabemos ou não, senhores? E os rapazes que chegavam? Era um negócio tão tremendo de ver aquelas pessoas que eu pensava que eu estava em outro planeta. Eles desciam dos carros com um cuidado tão grande, cheio de bom dia, com licença, um sorriso bonito assim. Aquela finesse, aquele cuidado para passar naquela catraca, para entrar lá para dentro daquele lugar que eu nunca entrei. Eu ficava pensando assim, gente, que povo educado. Que moças educadas, que cabelo bem arrumado, que cuidado, que incrível. Para casar com quem mesmo? Se você abrir a Bíblia, o Senhor vai educar sua família. A Bíblia serve para educar. Educar. Nível. Você vai deixar isso acontecer? Vai deixar? Quero pedir uma coisa para você. Neste culto de hoje de manhã, pela graça e poder de Jesus, vamos orar a Deus pedindo: Senhor, me ajude a ter vontade de ler a Bíblia. Você gostaria de pedir isso? Sim ou não? Então ore agora.
É você e Deus. Peça, Senhor, me ajude a ter vontade de ler a Bíblia. Crianças, orem vocês também. Peçam, Senhor, me ajude a ter vontade de ler a Bíblia. Fale com Deus. Vai. O Senhor se inclina para ouvir você. Fale com o Senhor. Nós somos teus, porque tu mandastes teu Filho para nos resgatar para ti de volta. Glórias ao teu nome, Senhor. E em nome de Jesus é que nós estamos aqui para dizer a ti que a Bíblia, ao ser aberta, queremos ser ensinados, repreendidos, corrigidos, instruídos, educados em justiça. Ensina-nos, ó Pai. Pai, confessamos diante do universo que não temos muita vontade de ler a Bíblia, mas queremos te pedir que o Senhor faça em nós, nestes momentos agora, todo o trabalho que o Senhor planejou fazer, que o Senhor programou fazer. Foram muitos dias de oração por este final de semana. Pai, cumpra a tua vontade neste final de semana em nossa vida, em nome de Jesus. Amém. Ontem nós lemos um texto de 4 grupos de pessoas que Deus tem no universo. O primeiro tem ovelhas que ainda não estão neste aprisco, e a mim me convém arrebanhá-las, disse Jesus. O segundo texto em Apocalipse 18, onde é dito que sai dela. Deus tem povo dele dentro da igreja maior, dentro daquela igreja, e as suas filhas, a igreja grande equivocada, a Babilônia, sim ou não? Tem. O terceiro grupo, os que guardam e tem a fé em Jesus, que este povo somos nós. E o quarto grupo, aonde se encontra o quarto grupo? Aonde você encontra essa revelação? Hebreus capítulo 12. Abra lá em Hebreus capítulo 12, para você entender a sequência disso que vamos estudar agora. Hebreus capítulo 12, o Senhor Deus disse claramente que existe uma igreja no céu, uma igreja onde os anjos frequentam, os mundos não caídos estão ali, e então eles estão vindo de todos os lugares para encontrar-se com o Senhor, num culto onde Jesus é aquele que prega. Que bom, não é? Que maravilha isso! E nós fazemos parte deste grupo, porque eles guardam os mandamentos de Deus, eles têm a fé em Jesus, sim ou não? Agora veja Hebreus 12, só para relembrar, para a gente pegar esse gancho aqui agora. Hebreus 12, verso 22 em diante. Aqui o assunto era sobre Moisés tinha recebido as tábuas da lei na frente de todo o povo, e tinha sido grande a manifestação do Senhor, a manifestação de Deus, a teofania celeste. Quando Deus se mostra para o povo, algo grandioso aconteceu. Aí Deus comenta aqui nesse texto: você não esteve lá para ver, você não viu o dia em que eu desci no monte, mas, olha o verso 22, mas tendes chegado ao monte Sião, a cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial e a muitos milhares de anjos, a universal assembleia e a igreja de quem, irmãos? Do que? Dos primogênitos inscritos aonde? Qual de vocês sabe me explicar por que o Senhor inspira para que seja dito que essa igreja é a igreja dos primogênitos? Fora os pastores, obviamente. O que é um primogênito? Um primogênito nos remete à ideia de família. Esta família tem filhos, e quando tem filhos, o primeiro filho é o primogênito. Agora te assuste, qual a responsabilidade de um primogênito? Do qual a palavra de Deus diz que esta igreja tem este nome, Igreja dos Primogênitos, uma universal assembleia. O que é universal? O universo inteiro está lá naquela igreja, sim ou não? Agora imagine que culto tremendo deve ser isso. Só que o Senhor Deus diz que são dos primogênitos. Vamos nos ater a isso aqui agora. Ontem à noite eu comentei com você que você foi chamado para o último momento da história da terra. Nomes tremendos foram deixados atrás. Pessoas de todos os nossos heróis bíblicos estão descansando o sono da morte. Nós sabemos que 3 deles não. Quais 3 não estão descansando o sono da morte e são heróis? Elias, Enoque, Moisés, sim ou não? E sabemos que houveram outros no dia da ressurreição de Jesus, e então o Senhor levou essas pessoas que eu não sei os nomes. Agora olhe para cá em nome de Jesus, presta atenção.
Um dia a senhora White encontrou-se em visão com alguém. Ela disse: e me foram dadas asas e eu voei. Irmãos, eu vou querer conversar com Abraão, vou querer conversar com Maria, mãe de Jesus, mas eu quero conversar com a senhora White. Deve ter sido fabuloso o que essa mulher viu. Ela disse: e então eu subi e eu vi. Eu sei que ela acontecia isso dentro da visão da cabeça dela. Eu sei disso, que era aqui que Deus trazia a visão dentro da cabeça. No entanto, eu fico pensando algumas coisas. Paulo foi ao terceiro céu. Foi ou não foi? Você sabe disso ou não sabe? Sim ou não? Agora olhe para cá. Uma certa madrugada, o povo lá no hospital onde a senhora White, dentro do sanatório onde ela vivia, ela tinha o espaço dela, as enfermeiras que iam trocar de turno na madrugada, passavam pelo quarto da senhora White e tinha uma luz como de dia, saindo na madrugada da janela dela. E era uma luz tão forte, tão forte, tão forte, que parecia que o sol estava dentro do quarto dela. E de manhã cedo a enfermeira perguntava: senhora White, irmã, nós vimos ali a luz. Ela disse: o meu anjo estava comigo essa noite. Vocês têm ideia o que essa mulher viu? Numa dessas viagens ao subir, dentro da mente dela, obviamente, olha o que aconteceu. Ela disse que chegou a um mundo onde as pessoas eram muito bonitas, não tinham nenhuma marca de pecado, o espaço era fabuloso, e ali ela encontrou o velho Enoque. Diz que ele estava com uma mitra escrita santidade aqui na frente, e ele tinha uma roupa muito bonita, toda especial, e ela disse que ela olhou e ficou impressionada com ele, e chegou perto e falou: você mora aqui? Ele disse: não, a minha morada é na cidade. Que cidade que ele morava? Vocês têm ideia quantas casas existem lá? Quantas? Quantas casas? Mas quantos moram nessa cidade? Você já morou numa cidade muito grande que só tem 3 habitantes? Elias, Moisés e Enoque. E alguns outros que o Senhor Deus levou. E eles estão esperando quem? Diz que estas casas têm nomes. Já pensou eles sabendo e assistindo a nossa vida? E este culto está sendo assistido agora, e eles olhando do céu para a terra assim, ó, sabendo: olha, esta é a casa da Maísa. Oh Senhor, obrigada. Sim ou não? E no juízo nomes são acrescentados e nomes são tirados. O meu pedido é: Senhor, não tire meu nome do teu livro, porque meu nome está lá. Sim ou não? Ou então não cante mais: pois tem um novo nome lá na glória. Sim, é o meu. É o teu, irmã. Glória ao nome do Senhor. Nossa luta é que não seja tirado. Mas presta atenção, olha que grande, olha que glorioso. Isso é a tua realidade e a minha realidade. Agora, se Jesus tivesse falhado, o que aconteceria com Enoque, Moisés e Elias? Teriam que voltar. Você sabia disso? Agora, que segurança é essa de o Senhor Deus começar a popular o céu com 3 seres humanos da terra? Olha lá foi Moisés, daqui a pouco foi Elias, primeiro foi Enoque, depois Moisés, depois Elias. Ele voltar a popular o céu com alguns. Imagine isso, olha que coisa tremenda. Que segurança é essa que Deus tem? Que cuidado é esse que Jesus tem? Eu queria que você pensasse nisso. Quão grande e séria é a salvação doada por Jesus. Uma segurança em Jesus e não em nós. Uma segurança que Ele tem no que Ele fez. Uma segurança que Ele tem no resultado do que Ele fez, e não do que nós fizemos, e não do que somos capazes de fazer. Presta atenção nisso aqui. Agora, diante disso, qual é a nossa parte? A igreja é dos primogênitos. O que isso significa? Abra sua Bíblia em 2 Crônicas, por favor. Em nome de Jesus.
Presta atenção na seriedade desse texto. Queria lhe pedir em nome de Jesus que você não deixasse de ler. Não deixa de ler isso agora. Leia, coloca seus filhos a lerem também, por favor. Coloca seus filhos a estudarem 2 Crônicas, capítulo 5, por favor. Não, perdão, 1 Crônicas, tá? Não é segundo não, primeiro. Você que está em casa, 1 Crônicas, capítulo 5. 1 Crônicas, capítulo 5, por favor. Eu vou ler com você uma coisa tremenda. O Senhor Deus, por que Ele chama atenção, dizendo que a igreja do céu é a igreja de primogênitos? Quem é a família de Jesus, irmã? Jesus, quando foi comentado a respeito disso, Ele disse: minha mãe, meu pai e meus irmãos são quem? E a Bíblia fala de uma família no céu que nos chama de irmãos, sim ou não? Sim ou não? E que não tem vergonha de nos chamar de irmãos. Uma família no céu e o próprio Jesus. Leia comigo isso aqui agora. 1 Crônicas, capítulo 5, verso 1 em diante, diz assim: os filhos de Ruben, o primogênito de Israel, ele era o primogênito, mas quando profanou a cama de seu pai, a sua primogenitura foi dada aos filhos de José, filho de Israel, de sorte que na genealogia nem pôde ser contado como primogênito. E embora Judá fosse o mais poderoso entre seus irmãos e dele proviesse o príncipe, a primogenitura, porém, foi de José. Quantos filhos você encontra neste texto? 2 textos simples. Quantos? Quais foram os filhos citados aí? Ruben, Judá e José. Aí diz claramente que na família de Jacó, o primogênito era... O que era um primogênito? O primogênito era o primeiro filho, mas ele tinha algumas situações especiais que pelo nascimento ele já recebia. O primogênito era responsável por levar a religião para os outros irmãos. Na falta do pai, ele era respeitado como se fosse o próprio pai. Na morte do pai, a viúva respeitava o primogênito como se fosse o marido falecido. Ele ganhava porção dobrada. Para quê? Porque ele era primogênito. Para quê? Para si mesmo? Não, por causa dos irmãos. Ele cuidava não somente financeiramente da família, mas cuidava de outra coisa também. Presta atenção, presta atenção aqui agora. Ele cuidava da família na área espiritual. O primogênito cuida da família na área espiritual. Prega comigo nessa manhã. O primogênito cuida da família na área espiritual. Você entendeu isso agora? Agora veja. Só que aí diz que Ruben perdeu a sua primogenitura. Por quê? Por quê, queridos? Vocês têm ideia que tipo de pecado é esse? Tem ideia? Consegue imaginar que coisa terrível? O que a Bíblia explica sobre Ruben? O que a Bíblia fala sobre este rapaz? E é preciso que vocês pensem bem sobre isso daqui. Essa é uma parte muito importante. Eu vou esperar a moça terminar para a gente poder continuar, porque senão está todo mundo olhando para ela que ela está muito bonita. Não é? Pronto, agora olhe para cá. Presta atenção para você ver que coisa séria. Ruben era o primogênito. E por ser o primogênito, ele tinha a responsabilidade de levar a religião para quem? Para os outros irmãos. Ele era a representação, na falta do pai, de que aquela casa tinha coluna vertebral, de que aquela casa tinha respeito, de que aquela casa tinha direção. Agora presta atenção que sério. Mas como foi que ele profanou a cama de seu pai? Nem me diga que era porque Jacó teve 4 esposas. O fato do pai ter errado não justifica o fato do filho errar também. Eu vou repetir o que eu estou dizendo. Eu sei que nós podemos dizer isso. Meu pai fez, então eu faço também. Mas você tem que começar a enxergar a sua origem celeste. Que você tem uma responsabilidade primeira com quem? Jacó tinha 4 esposas, estava errado, e eu nem vou citar essa situação. Jacó estava errado, no entanto, não justifica que Ruben também viesse a errar, e Ruben errou. O que Ruben fez? Um dia olhou para uma das mulheres de seu pai, afinal, dentro de uma família,
ela era meio como mãe. Sim ou não? Eu imagino que um dia ele olhou e alguma coisa aconteceu aqui dentro. E aquela coisa que aconteceu, ele observou e quem sabe chegou perto, porque ele podia abraçá-la. Não seria uma coisa tão ruim abraçar uma mulher que era considerada uma espécie de mãe. Eu imagino outro dia que ele chegou e elogiou a comida dela, porque estas coisas, pensem queridos, não acontecem da noite para o dia. Ninguém se deita no leito com alguém sem ter passado primeiro por uma situação muito séria, que é acostumar-se ao pecado. Presta atenção que eu vou dizer aqui agora para você. Eu trabalho atendendo pessoas. A minha vida, uma parte da minha vida é isso. Eu dou aulas na escola de profetas, mas eu também atendo pessoas. Uma boa parte da minha vida é atender as pessoas em suas áreas emocionais, em doenças emocionais. Aí olhe bem, quando alguém me diz, quando eu vi aconteceu, não é verdade. Quando eu vi eu cair, não existe isso. Há todo um passo a ser percorrido, há um caminho a ser trilhado para que se chegue nisso. E Rubem passou pelo mesmo. Eu imagino um dia ele trazendo mandrágoras. Eu imagino um dia ele trazendo alguma coisa para ela, afinal era quase mãe dela, e um dia então ela responde. Ou quem sabe começou com ela e ele foi fraco. Eu não sei dizer, mas fraco ele era. Como é que eu sei que Rubem era fraco? Lá vem vindo José com a veste talar, e os irmãos estão num campo cuidando do gado da ovelha do pai, sim ou não? E então vem vindo José, o que os irmãos falam? Lá vem o tal do sonhador, vamos? Qual deveria ter sido a posição de Rubem? Era o mais velho. O que ele deveria ter feito? E o que ele fez? Rubem era um homem, como o próprio pai disse, inconstante como a água. Eu estou usando as palavras de próprio Jacó. Jacó disse, inconstante como a água, não serás mais altivo. Olha o que ele fala de Rubem, lá em Gênesis 49. Diz que ele tinha uma coluna vertebral. Ele ia para o lado que a coisa fosse mais fácil. Ele queria, o Patriarcas e Profetas diz que ele queria agradar os irmãos e agradar José. Ele não concordava que José tomasse uma surra. Ele não concordava que matassem o irmão, mas ele não teve coragem de falar. Eu vou repetir o que eu estou dizendo. Rubem sabia que o certo era repreender os irmãos e proibir imediatamente. Sabe o que foi que ele fez? Ele quis agradar as duas partes. Primeiro ele deixou que tirassem a roupa do menino, que ele deveria ter dito para não fazer isso. Já eu pego na mão de vocês, fica tranquilo, pode deixar. Olhe bem, presta atenção aqui. Aqui agora esse momento é especial. Olhe bem. Irmãos, ele deveria ter dito não. Ele tinha autoridade para isso, sim ou não? Ele fez isso? Não. Sabe o que foi que ele fez? Eu vou deixar que deem uma surra nele e joga aí dentro desse poço. Agora imagine que ele foi jogado lá sem roupa. Foi ou não foi? Aí ele pensava que depois viria tirar o menino do poço, quando os irmãos não estivessem vendo. Não foi isso que ele pensou? Só que eu preciso te dizer uma coisa, que Satanás também pensa. Satanás também faz planos, e ele precisa da nossa ação para ele colocar em prática a ação dele, porque ele é especialista em fazer gente cair. E ele olhou aquela situação e quem que estava vindo? Uma caravana de ismaelitas. E quem foi que deu a sugestão? Vamos vendê-lo. Você tem que parar para pensar sobre isso. E venderam um rapazinho, o irmão dele. Gente, que coração é esse? Vocês sabiam que a inveja, o ciúme é capaz de fazer coisas horríveis numa família? Sabem ou não? Que uma pessoa invejosa, enciumada, é capaz de fazer coisas terríveis, mães contra filhos, com isso mesmo. Gente, vocês não têm ideia do que está acontecendo hoje em dia. Filhos contra pais, maridos contra esposas, primos, famílias, é terrível. E naquela família não foi diferente, o rapaz foi vendido. E quando Rubem voltou, disse, cadê o menino que estava aqui? Foi dito, nós vendemos. E aí Rubem teve uma ideia pior ainda. Pegou a roupa de José, melou no sangue de um animal, teve a coragem de ir na frente do pai e perguntar, esta é a roupa do seu filho? Ele sabia que era ou não? E sustentou uma mentira durante quase 20 anos. Vocês queriam um homem desse para ser primogênito na sua família? Nem Deus. Nem Deus.
Por isso esse homem cai, porque na vida particular dele, ele não tem firmeza. Por isso esse homem cai com a mulher de seu pai. E dizem os especialistas que isso foi mais vergonhoso para Jacó do que o defloramento de Diná. Disse que foi mais doído do que a morte de Raquel, que até o final da sua vida ele não queria parte com essa situação. Imagine, profanou o leito de seu pai. São Jacó nunca mais pôde tocar naquela mulher. Vocês podem pensar o que é isso? Isso é coisa muito séria, isso é uma vergonha terrível. Isso é uma coisa horrorosa, meus irmãos. E quem fez isso? O primogênito. Mas então diz que a primogenitura passaria imediatamente para Judá. Eu sei, a Bíblia diz aí em Crônicas, com toda clareza, que Rúben não poderia ser primogênito porque profanou o leito do pai. Mas por que Rúben não poderia? Por que Judá não poderia ser? Você sabe que a primogenitura foi de José? Por que não? O que nós sabemos sobre Judá? Você já percebeu que nós temos poucas informações sobre Judá? Mas a Bíblia não deixa escondido. Abra sua Bíblia em Gênesis capítulo 38. Por favor, observe que essa é uma das coisas muito bonitas da palavra de Deus. Se você não tem Bíblia, olhe na Bíblia do lado, mas não acredite em mim. Leia isso que você vai ler agora, você vai gostar muito. Gênesis 38, por favor. Tem uma história tremenda. Uma das histórias que no meu ano bíblico, quando era criança, eu tinha vergonha de ler. E hoje eu me vejo pregando sobre esse assunto. Era uma história tenebrosa no qual envolve Judá. Vamos ver o que aconteceu com ele. Por que o Senhor Deus não quis para ser primogênito no lugar de Rúben, que perdeu a primogenitura? O Senhor Deus não quis, porque Deus vê coisas que a gente não vê. Vamos dar uma olhadinha? Perceba que seriedade. Gênesis 38, verso 1 em diante diz: Neste tempo desceu Judá de entre seus irmãos e entrou na casa de um homem de Adulão, que se chamava Ira. Ali Judá viu a filha de um homem cananeu, chamado Sua. Ele a tomou por mulher e se deitou com ela, e ela concebeu e teve um filho, e o pai lhe chamou de Tornou ela a conceber e teve um segundo filho, o qual chamou Onã. Continuou ainda e deu à luz a um terceiro filho, cujo nome foi Selá. E foi em Quezibe que ela deu à luz a estas crianças. Olhe para cá, por favor, em nome de Jesus. 3 coisas acabamos de aprender sobre Judá. Foi o primeiro filho a sair de casa de Jacó. Tem algum problema em sair da casa do pai? Não, primariamente não. A não ser que você saia para fazer alguma coisa errada. O que Judá foi fazer? Ele saiu de sua casa e se enfiou com que povo? E lá no meio dos cananeus ele viu uma mulher, a filha de Sua, e então se envolveu com ela, se casou com ela, né? Esses casamentos de fora aí. Agora presta atenção. Como é que é o nome deste segundo pecado de Judá? Como é que é o nome? Como é que é? Jugo desigual. Não podia fazer isso na época dele, mas pode hoje? Eu vou perguntar outra vez. Pode fazer isso hoje? Respondam. Não. O que é jugo desigual? Eu estou acostumada a ouvir algumas coisas que eu gostaria de tomar por nota agora em nome do Filho de Deus. Algumas pessoas têm a coragem de dizer: os rapazes de fora são melhores do que os de dentro. Eu gostaria de pedir a você, em nome de Jesus, que tivesse misericórdia da sua boca. Porque Jesus não pensa assim. As moças de fora são melhores do que as de dentro. Eu peço novamente misericórdia para a sua boca. Não fale isso em nome de Jesus. Sabe como Jesus chama as moças da igreja? Vós sois torres fortes. Sabe como diz os jovens sobre os jovens? Jovens, eu vos escrevi, porque sois fortes. A palavra de Deus permanece em vós e tendes vencido o maligno. Sabia?
não são melhores do que os de dentro. E quer que eu te diga mais? Nunca serão. Peça perdão a Deus se você teve a coragem de dizer um negócio desse e aprovar que alguém circunstancialmente se envolvesse com alguém de fora. O pedido de Deus é não, e atrás do não de Deus tem uma bênção. E se você já está namorando alguém de fora, coloca a sua cabeça para pensar, corra para um quarto e vai orar e peça a Deus para te converter. Sinto muito, mas isso é verdade. Não. Mas Judá se arriscou. Casou-se com uma mulher fora de seu povo. O que aconteceu? Qual foi o resultado? Você sabe o que acontece quando se tem filhos com 2 tipos de peso e 2 medidas no lar? Quando um pensa de um jeito, o outro pensa de outra forma. Onde não tem, olha o que eu vou te falar. Lá a palavra de Deus diz em Coríntios 7 que os nossos filhos são abençoados ou amaldiçoados. Como? Sim, é dito isso. E você tem que parar para pensar sobre isso. Mais uma vez eu digo, não faça coisas sem antes descobrir pela palavra de Deus, que nos ensina, que nos repreende, que nos corrige e que nos educa. Não faça antes de descobrir a orientação da palavra de Deus. Não faça porque alguém está fazendo. Não faça porque não sei quem fez. Seja quem for, o nome importante que for. Não faça em nome de Jesus. Você tem que descobrir se Deus quer que você faça. Qual é o plano de Deus para você? E quando Deus diz não, Ele não vai mudar de ideia daqui para frente. Não vai. Ele não vai acoplar as coisas ao seu gosto. O que aconteceu na família de Judá? Você quer ver? Dá uma olhada no resultado nos filhos. Por favor, observe o verso 6. Por favor, do capítulo 38, verso 6. Judá tomou uma mulher para o seu primogênito, e o nome dela era Tamar. Porém, o primogênito de Judá, era mau aos olhos do Senhor, pelo que o Senhor o matou. Olhe para cá. Fácil isso? Pode imaginar alguém tão ruim a ponto de Deus matá-lo? Gente ruim. A lembrança que temos do primeiro filho de Judá, um dos príncipes de Israel, um homem que podia ter casado com alguém de dentro da sua fé, que poderia ter e deveria por obrigação ter levado, era um dos príncipes de Judá, de Jacó. Era ou não era? Sim ou não? No entanto, o que nós vemos aqui? Um homem fraco, vivendo uma vida escondida por trás das coisas. E ele chega e tem um filho, e o filho criado de maneira que dá esse resultado aqui. Agora veja o que acontece. Naquela época, a mulher que se casava com um dos filhos da gente, do nosso povo, se ela não tivesse filhos, não tivesse engravidado, e o marido morresse, havia uma lei que o irmão do marido que havia falecido deveria engravidá-la, para que ela tivesse um filho do marido que tinha falecido. Entendeu isso? Por quê? Porque as mulheres não tinham um trabalho, e também elas tinham, era uma outra situação. Um filho era sinal de que ela tinha segurança na sua velhice, etc. Mas dê uma olhada que coisa interessante. Quem que tinha agora que tomar a posição de dar um filho a Tamar, viúva? Onã, o segundo filho. Alguém de vocês já ouviu falar da palavra onanismo? O que significa onanismo? Masturbação. Se você pegar um dicionário e descobrir qual é a palavra que designa uma masturbação, você vai encontrar isso, o onanismo. O que é o onanismo? O que é a masturbação? Eu sei que você está aí se mexendo na cadeira, esperando que eu não fale, eu vou falar sim. Olha para cá em nome de Jesus. Nas cartilhas das escolinhas daqui do mundo, cartilha, na agendinha que é dado para as nossas crianças, esta que o MEC fez, está escrito que os nossos filhos devem se masturbar. Quantos de vocês sabiam disso? Eita, estou vendo umas 3, 4 mãos somente. Uns 5, 6 agora, apareceu outras mãos. Está escrito isso. Sabe por que está escrito isso? Para aqueles que não levantaram as mãos, olhe para cá. Porque a nova psicologia, que é uma psicologia falida, onde quem subiu ao púlpito hoje foi Freud, te assuste o que eu vou te falar agora.
ensina que devemos fazer exatamente o contrário que Deus ensinou. Onde as crianças têm, olha, te assuste, que reconhecer e conhecer seu próprio corpo, tocando em si mesmas e praticando a masturbação. É ensinado para elas. Eu estou falando aqui em pessoas que já leram isso. Eu sei que vocês já leram o que eu estou dizendo. Um pecado que Deus diz, que Deus chama de abominação. Amanhã cedo, como vamos ter que falar com famílias, nós vamos ter que expandir um pouco sobre isso. Vamos ter que trabalhar essa história para que você entenda que princípio é esse, por que é um princípio tão satânico e por que o Senhor Deus chama de abominação. São 4 coisas que Deus não gostaria que você trocasse com as pessoas. 4 S's: sangue, suor, saliva e sêmen. Nessas 4 coisas você encontra o seu DNA. O DNA é exposto. O que está no DNA humano? Você sabia que no DNA hoje está até o que você sente? Você sabia que as suas emoções estão no DNA? Você marca, você imprime como um print no seu DNA. Olha que coisa tremenda. O que você sente é um negócio tremendo. Essa busca que o mundo teve, o projeto Genoma, que estudou o genoma humano, tentou e conseguiu descobrir coisas tremendas, e você precisa descobrir sobre isso. Louvado seja Deus, que Deus vai dando alguns lampejos de conhecimento à humanidade, para que a humanidade comece a pensar por que Deus diz não para algumas coisas. Não e pronto. O que é que o pessoal troca sem problema nenhum hoje em dia? No sexo livre, o que as pessoas trocam? Pare para pensar. O que as pessoas jogam fora? É um negócio muito sério que você tem que pensar. Quando uma mulher aparece grávida, olha o que eu vou contar para você. Eu quero até me arrumar para falar dessa parte que é tão celestial. Quando uma pessoa é formada no ventre de sua mãe, quando alguém é gerado, a quantidade de óvulos que a pessoa vai carregar para o resto da vida, aquela mulher vai carregar para o resto da vida, já está formada ali. O corpo dela alimenta aqueles óvulos por toda a vida. E um dia, um daqueles óvulos vai se transformar numa pessoa. Você existia, olha o que eu vou te falar, antes de que qualquer envolvimento ou intercurso sexual acontecesse na sua mãe. Um óvulo não é brincadeira, é uma semente. Um espermatozoide não é brincadeira, irmãos. O espermatozoide é a metade de um ser humano. É um negócio tão grandioso, tão perfeito, tão poderoso. E quando Deus diz não, Ele queria tanto que nossa mente se expandisse para você entender por que Deus diz não e por que Ele tem tanta clareza ao explicar algumas coisas. Ele tem, só que a gente não busca. Nós não temos visão para trabalhar em cima disso. E o que esse menino fez? Dá uma olhada no que ele fez aqui. Leia aí, vamos ver o que Acã fez. Por favor, observe aqui, verso 8. Leia com seus olhos, leia aí, verso 8. 38, verso 8. Então disse Judá a Onã: deita-te com a mulher do teu irmão e cumpre-lhe o dever de cunhado. Suscita descendência ao teu irmão. Onã, porém, sabia que a descendência não seria dele, de modo que sempre que se deitava com a mulher de seu irmão, o que ele fazia? Derramava o sêmen na terra para não dar descendência ao seu irmão. O que ele fazia era mal aos olhos do Senhor, pelo que o Senhor também o matou. Olhe para cá, que tragédia, 2 filhos mortos, sim ou não? E Tamar sem filhos, era uma tragédia ou não era? Agora, Judá tem 2 filhos que faleceram, mas acontece uma coisa com Tamar. Tamar tem direito ao 3º filho, a Selá. Tem direito ou não tem? Agora corra e veja aqui um ato de egoísmo terrível, um ato de egoísmo grandioso de Onã. Onã era egoísta. O ato da masturbação é um ato egoísta. Vocês não têm ideia como Deus pune esse tipo de situação. Nesse caso aqui foi a morte. Agora continue observando, por favor. Verso 11. Então disse Judá a quem?
Falou com quem agora? Judá foi falar com quem? Quem que era Tamar? A nora que não tinha filhos, presta atenção. Então disse Judá a Tamar, sua nora: permanece viúva em casa de teu pai, até que Selá, meu filho, venha ser homem. Ah, então o menino não era adulto. Tá certo, Judá. Será que era essa a razão mesmo? Continua lendo. O que diz aí? Pois pensava ele, para que não morra também este, como morreu seus irmãos. Quem que ele pensava que estava matando os meninos? Quem que ele pensava que estava matando os filhos dele? Era Tamar? Era porque o menino não era adulto, que ele não estava dando o menino para casar-se com ela? Ele era um enrolão. Pode acreditar no que eu estou lhe dizendo. Ele não tinha coragem de falar as coisas da maneira certa. Judá não tinha. Agora presta atenção o que Judá fez. Pega e mandou Tamar para onde? Vai para a casa de seu pai, vou me livrar do problema. Vai embora para a casa de seu pai, fica lá viúva. Permaneça viúva na casa de seu pai. Não foi isso que ele disse? Até que Selá, meu filho, seja homem. E a coitadinha se foi. Vocês sabem qual é a vergonha de uma mulher que volta para a casa dos pais como sem filhos, que então volta para o lar de origem, sem nada, só com uma veste de viuvez? Você tem ideia disso? Agora veja o que aconteceu. Olha como a vida dá voltas. A Bíblia não usa palavras à toa, viu? Veja o verso 12. Depois de muito tempo. Quanto tempo, gente? O que é muito tempo? Quem que morre também? Leia aí o verso 12. Depois de muito tempo, morreu a filha de sua mulher de Judá. Quem que fica viúvo agora? A vida dá voltas. Continua. Depois de consolado, Judá subiu aos tosqueadores de suas ovelhas em Tímina, ele e Ira, seu amigo Adulamita, e avisaram a Tamar dizendo: o teu sogro sobe a Tímina para tosquear as suas ovelhas. Então, te assusta agora. Vem cá, peraí. Tamar era uma mulher injustiçada, sim ou não? Ela era injustiçada? Sim ou não? Deixa eu te fazer uma pergunta. Quando você passa por alguma dificuldade, você se sente na liberdade de tomar uma atitude, mesmo que seja errada? Olha como ela tomou uma atitude errada. Gente, a atitude de uma pessoa frente ao mal que lhe fazem mostra quem realmente essa pessoa é. Lembra? Rúben não deveria ter tocado na mulher do seu pai, ainda que seu pai estivesse errado. Sim ou não? Ele não poderia usar isso como prerrogativa e liberdade para o seu pecado. Agora Tamar, presta atenção. Tamar estava certa em fazer o que fez. Olha o que ela fez. Presta atenção. Verso 14. Então ela se despiu dos vestidos de sua viuvez e se cobriu com um véu para disfarçar. É óbvio que ela não colocou só o véu. Ela colocou alguma roupa, sim ou não? Que roupa ela colocou? Continua olhando. E assentou-se à entrada de Enaim, no caminho de Tímina. O que ela fez? Vestiu uma roupinha. Por que eu sei que a roupa dela era inconveniente? Quer ver? Dá uma olhada, continua lendo. Pois via que Selá já era homem e ela não lhe fora dada por mulher. Vendo ajudar, teve-a por meretriz, prostituta, pois havia coberto o seu rosto. Olha para cá. Vem cá. Vamos tocar um assunto. Eu preciso que você pense a respeito disso em nome do Filho de Deus. Que roupa Tamar sabia que vestindo iria chamar a atenção de seu sogro? Quando eu era pequena, minha mãe era empregada doméstica e às vezes me levava para as casas onde ela ia trabalhar. E como nós morávamos no aeroporto de Cumbica, para lá do aeroporto de Cumbica, e nem tinha aeroporto naquela época, só para você ver como eu sou antiga, lá não tinha ainda aeroporto. Só que naquela ocasião, te assusta agora, ali naquele lugar, nós íamos para o centro da cidade de São Paulo, e no centro de São Paulo era longe, às vezes nós tínhamos que passar por um atalho, e minha mãe dizia assim: não levante o seu rosto para olhar o que nós vamos passar agora aqui. Quando uma mãe diz isso para uma menininha, não levanta o rosto, a menininha faz o quê? Que feio. Eu levantei meu rosto e eu vi uma coisa que eu falei: mãe, o que é isso? Ela disse: eu te falei para você não olhar. Eu tinha visto umas mulheres de vida fácil difícil. Irmãos, o que me fez saber que tinha alguma coisa errada? Nenhuma delas tinha uma plaquinha escrito prostituta. O
que era que estava demonstrando que elas eram prostitutas? Irmã, a sua roupa prega. A sua roupa passa uma informação. As pessoas, ao olharem para você, sabem o que você deseja, a sua intenção. Que coisa tremenda. O que aquela moça sabia a respeito... Outra coisa, ó, ela sabia que se vestisse uma roupa daquele jeito, ia passar uma mensagem. Porque o texto diz que ela não fez nada, ela só se sentou no caminho. Sim ou não? O que ela sabia sobre Judá, que se vestisse aquela roupa, ele iria até ela? Ela tinha morado dentro da casa de Judá. O que ela sabia sobre ele? Gostei do sorriso de vocês. Mas eu quero pedir licença para não dar risada, porque nós estamos falando de um irmão nosso. Me responda, o que ela sabia sobre ele? Ele era o quê? Ele gostava do quê? E ela sabia. E ela vestiu a investida com as roupas que chamavam a atenção dele. Menina, amanhã cedo você tem que entender algumas coisas, porque a gente vai ter que tocar nesse assunto. Quando uma mulher vem e me fala, eu me visto assim porque meu marido gosta, a primeira coisa que eu digo é, querida irmã, você tem que orar para o seu marido gostar do que é bom, não do que é ruim. Aí vai dizer, mas por que, irmã, é ruim? É ruim você mostrar o que é dele para os outros de fora. O que é dele tem que ser mostrado só para ele, não é para os de fora. Querida mulher, em nome de Jesus, enquanto não entendermos que nossa roupa é um sermão, continuaremos envergonhando nossa igreja. Uma vergonha. Me diga que parte do seu peito você acha que Jesus deixa você mostrar? Que parte da sua perna? Que tanto é aceitável? Responda. Para pensar. Nós estamos vivendo numa época de ignorância terrível. Nós não entendemos como funciona a mente masculina. Você não entende como funciona nem a sua maneira e nem a sua estrutura. Não consegue entender o respeito que seu corpo deve ter. Porque quem veste esse tipo de roupa não entendeu isso. Fala, mas eu não gosto. De novo eu volto a te dizer, quem falou que é o seu gosto que está em jogo aqui? Não é. Você é de um povo onde Deus não consulta o gosto das pessoas. Deus não é brincadeira. Deus não é um hotel de luxo. Querida irmã, se você se senta e precisa ficar puxando a sua roupa para tampar, tem alguma coisa errada. Se você vai ajoelhar e sabe que a tua roupa subiu, tem alguma coisa errada com a compressão dessa roupa. Lá em Coríntios 7 diz que seu corpo não é teu. Na verdade, o único corpo que você tem é do homem com quem você vai casar. Deus diz que você é dona do corpo do homem com quem você vai casar. Você não é dona do seu corpo. Seu corpo pertence ao homem que um dia vai casar com você. É isso que diz na Bíblia. Isso é bíblico. Portanto, não diz o corpo é meu, eu faço o que eu quero. Isso é conversa de gente falida, que sai aí fora mostrando o seio, fazendo um protesto ridículo. Irmã, você não, nós não entramos nisso. Nós não batemos panela na rua. Nosso protesto é feito de joelhos em nome de Jesus. Amém. Está na hora de começarmos a pensar, querida irmã. Mas olha, Tamar sabia do poder que exercia sobre um homem esse tipo de atitude, mas conhecia também Judá. E o que Judá fez? Olha para cá agora, não perca essa parte. Verso 15. Vendo a Judá, teve-a por prostituta, pois ela havia coberto o rosto, e não percebendo que era sua nora, ele se dirigiu a ela. Guarda essa frase. O que diz aí? Quem que se dirigiu a ela? E disse o quê? Leia aí. Ele se dirigiu a ela no caminho e lhe disse, vem, deixa-me dormir contigo. E ela lhe perguntou, o que me darás para dormir contigo? Disse ele, eu te enviarei um cabrito do meu rebanho. Agora deixa eu comentar uma coisa, sabia que cabrito era uma quantidade muito alta por uma prostituta? Eu corri atrás para descobrir. Ela devia ser muito linda, essa mulher. Um cabrito era muita coisa. Talvez tenha sido pela beleza dela, ou talvez tenha sido porque ele era conhecido como o quê? Um grande príncipe.
te assusta o que eu vou te contar. Ele não era um homem qualquer. Não pense como os filmes de Hollywood. Os filmes de Hollywood apresentam um povo meio doido, com uma roupa sem cor, meio sujo, sem condicionador no cabelo tudo assim, andando meio sem eira e nem beira, meio bobinhos, e o pessoal diz, povo de Israel do passado. Não pense isso do nosso povo. Não era assim. Sabe como é que eram os filhos de Jacó? Eles tinham um emblema. Quando eles entravam no local, eram príncipes mesmo, gente. Eles tinham um emblema, um cajado, eles tinham um bordão explicando, no cinto deles estava o emblema, um símbolo do poderio deles, da capacidade, da inteligência, da gente separada. E o do Judá, o símbolo dele era um leão. Onde ele entrava, o pessoal dizia, lá vem o homem importante, poderoso. Não pensem que ele era qualquer coisa. Que queres que eu te dê? Eu te enviarei um cabrito. Agora, olha o que ela fez, Tamar. Aí lá, olha aí. Verso 17. Disse ele, eu te enviarei um cabrito do meu rebanho. Pergunta ela, o que me dará de penhor até que me envie? 18. Respondeu ele, que penhor quer que eu te darei? Ela disse, o teu selo, o teu cordão, o cajado que está na tua mão. O que tinha nessas três coisas? O emblema que o fazia reconhecido. Ela pediu isso ou não pediu? Agora continua. Ele, pois, lhe o deu e dormiu com ela, e ela concebeu dele. Levantou-se de madrugada e se foi, tirou de si o véu e vestiu de volta os vestidos de sua viuvez. 20. Enviou Judá o cabrito pela mão do Adulamita, seu amigo, para... Ei, peraí, Adulamita, peraí, vem cá. Vamos entender esse homem, é a segunda vez que ele é citado, terceira vez que o Adulamita é citado. Quem que era esse amigo? Eu preciso comentar uma coisa com você aqui. Judá, ao sair de casa, encontrou uma amizade engraçada. A amizade só existe entre os bons. O que existe entre os maus é cumplicidade. Por que Judá não pediu para um dos seus irmãos levarem o cabrito para procurar prostituta? Responda. Mas o Adulamita podia levar. Por que o Adulamita podia levar, irmãos? Porque era cúmplice. Cuidado com amizades que Deus... Ô Judá, que coisa feia a gente está descobrindo isso dele. Só que o pior da vida de Judá não foi isso aqui não. Isso aqui tudo para mim é reprovável terrivelmente. Mas o pior está na frente. Vamos ver por que eu não queria nem sombra de Judá na minha vida. Quer ver por quê? Olha lá, avante. Vamos lá, verso 20. Enviou Judá o cabrito pela mão do Adulamita, seu amigo, para receber o penhor da mão da mulher, porém ele não a achou. Então perguntou aos homens daquele lugar, onde está a prostituta cultual que estava junto ao caminho de Enaim? Responderam, aqui não teve prostituta alguma. Assim ele voltou a Judá e disseram, não a achei. E também disseram aos homens daquele lugar, aqui não esteve prostituta alguma. Então disse Judá, deixai-a ficar com o penhor, para que não venhamos a cair em desprezo. Enviei-lhe este cabrito, mas tu não achaste. Eu faço outro bordão, ninguém vai saber mesmo. Posso comentar uma coisa com você? Posso falar uma coisa com você, Judá? Não existe pecado que fique encoberto. É bíblico, é uma frase bíblica. Só tem um jeito do pecado feito ser escondido. Qual? Confissão e arrependimento. Obrigada, Senhor. Sim ou não? Confissão e arrependimento, nem o diabo pode mais te acusar. Amém, queridos? Mas Judá fez isso? Não. Vamos ver o que aconteceu. Para mim o pior está aqui, ó. 24. Passados cerca de 3 meses, foram dizer a Judá, Tamar, tua nora, adulterou, pois está grávida. Então disse Judá, tirai-a para fora e que seja o quê? Olha para cá, ô Judá, por que você não escolheu outra morte para sua nora? As 2 piores mortes do planeta, afogamento e queimadura. Sim ou não? Por que ele escolheu queimar sua nora? E ela sai, com a barriguinha de 3 meses e com o que mais na mão? Com o que ela saiu na mão?
e mandou na frente, dizendo que a barriguinha dela estava na frente, mas ela mandou na frente o bordão, o cajado, o cinto, e disse assim: vai, entrega para Judá e diga assim: do dono disso foi que eu engravidei. Eu imagino o estômago. Posso dizer uma coisa? Tamar estava errada. Sim ou não? Estragou o resto da vida dela. Uma coisa é o que fizeram com ela, outra é o que ela mesma fez com ela. Uma coisa é o que fizeram com você, outra coisa é o que você está fazendo de você mesmo. Sabe o que se tornou os dois meninos, as crianças dessa mulher? Sabe o que se tornou a descendência de Tamar? Você sabe? Perseguidores do povo de Deus. Um problema terrível. Gente, posso dizer uma coisa? Não tenta um atalho para as coisas que o Senhor Deus quer fazer. Você acha que Deus tinha esquecido de Tamar? Tu acha que Deus tinha esquecido? Responda. Não. Agora minha pergunta é: você gostaria de ter Judá na sua família como primogênito? Nem Deus. Uma vida escondida. Um homem que tinha um tremendo de um nome na frente das pessoas, socialmente respeitado, mas na vida particular ele guardava pecados escondidos que o levou à queda. Irmãos, sim ou não? Terrível essa situação. Agora eu queria que vocês analisassem esse texto. Percebam que texto sério. Isso você tem que parar para pensar sobre a vida dos dois, sobre Rúben e sobre Judá. Por que o Senhor Deus acha isso tão sério? Porque diante de Deus isso não é brinquedo. O que diz aí? Desejar todas as nações, diz. Os elementos da depravação. O que é elemento da depravação? Queridos, nós temos que ser um pouquinho mais atentos a algumas coisas. Existem detalhes que vamos permitindo dentro de casa, que nós dizemos, não tem problema. São elementos, são coisinhas que vão entrando. São detalhes que a gente vai percebendo. O que você tem visto? Você pensa, eu sou adulto, eu posso ver. Quem falou que você, por ser adulto, pode ver? Qual foi a oportunidade que Deus deu dizendo que um adulto pode ver coisas impróprias e que as crianças não? Que tipo de roupa? Fala, mas não tem problema. Deus quer, Deus olha o coração. Que conversa satânica. Você está reescrevendo a Bíblia dizendo isso, que Deus não se importa com o que a gente veste, porque não, Deus se importa sim. Na Bíblia diz que você não é reconhecido pela raiz que está escondida. Deus diz que você é reconhecido pelos frutos. E os frutos estão como? Por fora ou por dentro? Está na hora de parar para pensar. Elementos de depravação a que não se resiste ou que não são vencidos correspondem à tentação de Satanás, e a alma é levada cativa à sua vontade. Que sério, irmãos. Vamos pedir a Deus que nos ajude a arrancar isso de nossa história. Em nome de Jesus. Olha esse texto aqui, presta atenção. Gente, o mundo está entregue à satisfação de si mesmo. Queridos, não é assim conosco. Infelizmente estamos caindo nesse roldão infernal. O mundo está entregue à satisfação do quê? Uma mãe tem a coragem, e mãe de Israel não pode fazer isso. Mas as mães hoje olham para o filho e dizem, o que você quer comer? A criança diz, batata frita, Coca-Cola e pizza. Não é porque a criança está com o diabo no couro. Por que ela pede isso? Quem é que deveria ensiná-la? Uma mãe tem que chegar para um filho e dizer assim, destas duas boas comidas, qual delas você quer? Porque Deus já me disse o que é bom para você, é isso aqui. Quando ela pergunta para o filho o que você quer, ele entende, minha mãe não sabe o que é bom para mim, quem sabe sou eu. Ela não tem capacidade para ver isso, quem sabe sou eu. Você quer ficar em casa ou quer ir para a igreja? A palavra de Deus diz, seja pai, volte a ser pai, volte a ser mãe. Nós temos que aprender a ser filhos, e pais têm que aprender a ser pais. Cada um no seu lugar. Normalidade gera normalidade. Anormalidade pode parecer a coisa mais simples do mundo, mas é verdade. A normalidade gera anormalidade. E ponto final. Olha lá, o mundo está entregue à satisfação de si mesmo. A concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos. Eu vi, eu quero. Eu desejo, eu vou fazer o que eu puder para ter. Isso me agrada, eu quero. Olha lá. A concupiscência dos olhos, a soberba da vida dominam quem? As massas o quê? Mas você não.
Está na hora de você entender que para ser adventista, tem que agir como adventista. Por quê? Continua lendo. Os seguidores de Cristo, porém, possuem uma vocação, o que, irmãos? Como é que é? Como é que ali está escrito? Vocação como? Irmãos, olha o nível. Eu não tenho que me igualar ao povo de lá de fora. Nível. Lembra que a senhora White foi dito, olha, ache o povo do advento. Lembra que ela foi levada em visão? Ela olhou e falou, não achei. Fala, olha de novo, não achei. Olha de novo. Quando ela olhou, disse, mas olha um pouco mais para cima. E ela olhou para o mundo um pouco mais para cima do mundo. Como é que estava o povo do advento? Andando acima do mundo, num caminho estreito. Não, você não é igual ao mundo. O mundo está falido, você não é falido. Ouviu isso, sim ou não? Irmãos, está na hora de nós começarmos a viver não uma vida falida, uma vida mais elevada. Entende a seriedade do que você tem que vestir, comer, viver, andar, aceitar, namorar, teu casamento, teus negócios, como deve ser. Avante, olha o que diz ali. Saí do meio deles e apartai-vos. Diz quem? E não toqueis nada imundo. Irmãos, é nada, nada é nada. Por quê? Porque Satanás tem legalidade pelo que você deixa. Ele entra na sua casa pelo que você permite. Ele só entra onde tem uma porta que você abriu. Não tem outra maneira. Satanás é invasor porque você dá espaço. Avante, olha lá. À luz da palavra de Deus, estamos autorizados a declarar que não pode ser genuína santificação que não opere completa renúncia de todo desejo pecaminoso e prazeres do mundo. Tem que voltar para casa e fazer uma mudança, sim ou não? Sim. E é quando, irmãos? Que dia? Sabe por que Deus nos envolveu em mudança alimentar? Porque Ele sabe que nossa força é maior ou menor pelo que comemos. Não é a comida que salva, mas se nós não comemos do jeito certo, cadê a força? Estou falando sério. Comunhão com o Senhor, aproximação com Deus. Mas a palavra aqui em Crônicas diz que eram 3 filhos. Nós estudamos sobre Rúben, Judá e qual é o outro? E por que José, não fecha a sua Bíblia de Gênesis 38, e por que José foi aceito? A menor tribo entre o povo de Israel. Gênesis 39, por incrível, está junto aí no mesmo lugar. Gênesis 38 mostra uma decadência. Gênesis 39 mostra o quê? Uau! Você acha que é à toa que Deus deixou essas duas histórias juntas? O que acontece no Gênesis 39? Apresenta quem? Lá vem José, o meu preferido. Uau! Agora imagine ele. Gente, quando eu leio a história de José, crianças, jovens daqui, ó, ouça aqui, ó. Você vai gostar muito do que eu vou falar agora. Sabe quem foi minha inspiração durante quase toda a minha infância e juventude? José. José. Que rapaz. Ele foi vendido pelos seus irmãos e era um mimadinho. Era ou não era? Ele se achava. Achava ou não? Ele era um bobinho, dedo duro. Não era? Mas ele tinha temor de Deus no coração. E Deus sabe disso. E o Senhor Deus está em busca dos fiéis na terra, irmãos. O Senhor Deus corre e sabe o que está no escondido da vida. Ele conhecia José. Presta atenção. José está indo naquela caravana de ismaelitas, indo em direção aonde? Em direção ao Egito. E ele sabia que seria vendido. Agora olha a situação. Como você acha que ele estava indo se a capa tinha ficado lá atrás, a roupa dele? Imagina a vergonha? Agora ele está indo. Quando ele está indo, diz o Patriarcas e Profetas o seguinte, olha aqui, ó, que disse que ele olhou para as montanhas e sabia que atrás das montanhas estavam as tendas de seu pai. E disse que ele orou a Deus e falou, Senhor, não me deixe me corromper com os egípcios. E então confessou o seu pecado. E Deus lhe ouviu porque ele pediu uma coisa. Irmãos, eu queria tanto que você prestasse atenção nessa parte agora. Em nome de Jesus. Com José aconteceu uma coisa que eu oro para acontecer comigo. Diz que num dia o caráter dele foi mudado. Amém. Só 2 vezes aparece isso na Bíblia. Com José e com Pedro.
em nenhum outro lugar aparece. Diz que a confissão, o temor e o desejo, a urgência era tanta que o Senhor Deus, e ele entrou no Egito. Como que ele entrou no Egito, irmãos? Tudo que ele colocava a mão, prosperava. Isso é, eu vim para que tenham vida e a tenham em tudo que colocava a mão. Irmãos, é isso que você tem que começar a pensar. Você tem que começar a pensar. E José entra lá e começou o seu trabalho. Aonde ele entrava, a bênção de Deus o acompanhava, ia na frente. O Senhor era a sua retaguarda, o Senhor era a sua abertura de espaço. Por quê? Porque ele entregou a vida a Deus. Entregou ou não? Agora te assuste, presta atenção. Aonde ele vai trabalhar? Se torna um maioral na casa de... E o que aconteceu com a mulher de Potifar? Não pense que Deus tem um plano, mas quem tem um plano também? Todo plano que Deus tem, Satanás tem um plano paralelo. Abre seu ouvido. Deus tem um plano para a sua vida, mas o diabo também tem um plano para a sua vida. Você tem que ficar esperto. E então estava lá José, trabalhando na casa de Potifar. Agora tem uma parte aí na Bíblia que me chama a atenção. Quando Judá foi tentado por Tamar, está lembrado disso, sim ou não? Quantas vezes ele foi tentado? Quantas vezes, senhores? Eu sei que homens entendem melhor o que eu vou falar agora do que as mulheres. Porque homem entende a seriedade do que é uma mulher colocar a mão na sua perna. Eu hoje vejo meninas sentadas no colo dos rapazes dizendo, deixa de ser radical. Eu fico bobinha. Tola. Homens, tem algum problema uma mulher sentar no seu colo ou não? Tem ou não? Claro que tem. Mas eu vejo hoje em dia o pessoal assim, é uma coisa incrível. As mulheres não se importam com um pedaço do seu seio aparecendo, coloca a mão nas pernas dos homens, não sabe o que isso causa. Fala, mas não é, o problema está neles, não está em mim, está em você, mulher. É claro que está nele também, mas em você, cuidado. Mas aquela mulher, ela sabia do poder disso. A mulher de Potifar. Com Judá, olhe bem, não precisou ser mais do que uma vez, mas dá uma olhada no que a Bíblia fala em Gênesis 39, rapidinho. Gênesis 39, verso 10. Gênesis 39, verso 10, leia. Embora ela instasse com José, quantas vezes? Todos os dias, dia após dia. Agora veja a resposta dele. Ele, porém, não lhe dava o quê? Não, irmãos, peraí. Essa parte tem que ficar muito clara. Ele não dava o que para ela? O que significa isso? O que significa isso, gente? Eu não vou me deitar com você, mas eu vou ficar com uma conversinha mole. Eu vou ficar te atendendo, eu vou ficar te aconselhando, eu vou ficar conversando contigo, vou ficar te dando... Ai, porque é tão bom sentir isso, que eu estou sendo paquerado. Pregando. Eu vou ali para pregar. E o que mais que ele não aceitava fazer com ela? Não lhe dava ouvidos e não lhe dava o que mais? Não lhe dava ouvidos para se deitar com ela ou estar com ela. Por aqui onde você está eu não fico. Era assim ou não? Sim ou não? Por que José decidiu isso? Mas um dia ela tomou uma posição. Dispensou todos os empregados da casa. E então quando José entrou, o que ela fez? Deve ter tido uma briga. Agora deixa eu fazer uma pergunta. Você acha que ela era feia? Quando uma mulher recebe uma negativa, o que ela faz na segunda vez? Melhora a situação, sim ou não? Quando uma mulher quer e é perversa, ela corre atrás, ela se arruma. Eu imagino cada dia ele dizia não, todo dia, não! Sai fora daqui, não queria ficar onde ela estava. Saía de perto de onde ela estava. Ele não lhe dava ouvidos, gente, isso é muito sério. Aí alguns falam, por educação. Educação? Aí o que aconteceu? Deve ter havido uma briga. Você acha que José tinha algum problema sexual? Tinha? E por que ele não a queria? Não estava ninguém vendo. E ela acabou ficando com a roupa dele, deve ter tido uma luta. E ele vira para ela e o céu todo assistindo. Bonita que diz que o céu todo estava assistindo e diz que houve aplausos no céu. Gente, eu nunca li outra comunicação como essa, a não ser pela vida de José. Diz que houve um levante no céu no momento em que ele disse: como eu faria tamanho mal?
contra o meu Deus. E saiu correndo e disse que o céu, imagina eles fazendo uau. Pode imaginar isso? Porque José era de onde, irmãos? José entendia que era de onde, irmãos? José era de onde? José não era movido pelas circunstâncias. José era movido pelo princípio. Não é movido pela circunstância. Não é a situação que você está vivendo que deve te moldar e dizer que você tem que agir assim ou assado. É um princípio. Vocês gostariam de José para ser primogênito da sua casa? Sim. Deus também. Primogênito do povo de Israel. Bendito seja o nome do Senhor. Glória ao nome de Jesus. E quer que eu te diga uma coisa? Olhe para cá. De propósito eu não falei de 2. Quem foi que perdeu a primogenitura na Bíblia? Quando a gente fala de primogenitura, lembra rapidinho de... Mas eu quero em 2 minutos explicar para vocês por que Esaú foi perdido. Mãe dele estava grávida, tinha 2 bebês na barriga. Foi isso ou não foi? Esaú e Jacó. Foi ou não foi? E aí vem o Senhor e fala para ela na hora que ela está tendo uma luta com os bebezinhos da barriga. É terrível ficar grávida de gêmeos. A criança chega nos últimos dias, gente, já não, é pisão nas costelas, é a bexiga doendo, não sabe mais o que faz. Ai, Senhor, é um terror, não consegue nem respirar. É ou não é? E ela estava numa agonia que pensava que ia morrer. Aí o Senhor disse, 2... Irmãos, para pensar isso. E você vai entender um negócio tremendo. No teu ventre. O que já tinha no ventre dela? E algumas traduções diz 2 gerações. No teu ventre. Agora olhe bem. Mas ali já foi dito para ela que quem seria o primogênito? Quem seria o primogênito, irmão? Só que quando os nenéns nascem, ela cria quem como primogênito? Para pensar sobre isso. Foi dito que Esaú não seria o primogênito. Foi dito ou não foi dito? Antes de nascer. Só que quando eles crescem, como que Esaú foi criado? Como? Primogênito. Por quê? O que estava acontecendo naquela família? E o pai gostava mais? Vem cá, pai e mãe gostam mais de um filho do que do outro? Gente, alguns dizem não. Que isso? Vamos ser honestos. Gosta ou não gosta? Falou, divide auditório. Olhe para cá. Pessoal, queridos irmãos, gosta assim. Olha para cá agora. E isso é causa de muito sofrimento na família. E amanhã nós vamos ter que tocar nesse assunto. Queridos irmãos, para você entender como é que se livra disso, como é que se restaura isso numa casa, vem amanhã. Agora olhe para cá. Esaú cresceu como primogênito, era o queridinho, sim ou não? Mas o outro menino era o querido da mãe. Era ou não era? Um dia ele não estava nem aí com primogenitura. O negócio dele era só ganhar uma bufunfa a mais. Vou ficar mais, puxa vida, tem um dia, mas não quero saber desse negócio de religião. Aí o pessoal fala, respeita o jeito dele. É esse mesmo que tem que agir? Mas Isaac era conivente, porque gostava dele. Às vezes nós temos um amor culpado, um amor errado, tanto pelos filhos como pelo cônjuge. Aí o que acontece? Um dia ele chega da rua e eu não sei o que tinha naquela lentilha, porque lentilha nem é tão boa assim, mas lentilha vermelha, eu quero ainda conversar com Jacó. Jacó, o que tu fez, rapaz? Para uma lentilha ficou tão maravilhosa, que entra o irmão e fala, me dá aí um prato. Aí ele fala assim, só se você... O que ele falou? Mas como vender e comprar algo que já era dele? Nem Jacó acreditava. Jacó também não acreditava. Só se você me vender o direito à primogenitura. Aí o irmão, que me serve primogenitura? Se eu estou a ponto de morrer, me dá aí. E comeu gostosamente seu prato de lentilha. No dia da bênção você já sabe o que aconteceu. A minha pergunta para você é, qual foi o pecado de Esaú? Na Bíblia só 2 pessoas são chamadas de profano. Profanos, só 2. Ser profano é um negócio terrível. Uma delas é Esaú. A outra é o próprio Satanás. Ninguém mais é chamado de profano. Por que ele foi chamado de profano? Desprezou o quê? Irmãos, olha para cá. Nós temos cargos na igreja. Você, qual é o teu cargo diante do mundo? Presta atenção qual foi o problema de Esaú. Tinha algum problema com lentilha? Tinha algum problema, era até vegana, sim ou não?
Agora olhe para cá. Tinha algum problema comer quando estava com fome? Vamos entender qual foi o problema de Esaú? Olha para cá em nome do Filho de Deus. Esaú deixou a posição maior por uma menor, ainda que não tivesse errada, contrária ao que Deus pediu. Eu vou fazer um comentário com você agora. Quem são os primogênitos entre todos os que Deus tem no universo? Eu sabia que você ia ficar assim. Por que nós fomos chamados primeiro? Deus deu para nós o dobro. Não tem ninguém que tenha tanto quanto o nosso povo. Por quê? A família de Deus, Ele tem filhos que não estão nesse aprisco. Ele tem gente que ainda Ele vai trazer, sim ou não? Mas quem são os primogênitos? Quem são, irmãos? Se você não for fiel à sua primogenitura, o que vai te acontecer? Eu me impressiono quando alguém aceita a música de fora. Ontem eu estava no carro com minha irmã dizendo: nós temos os melhores do mundo. Eu me lembro de quando eu era criança, sentar para ouvir um hino era um negócio tão tremendo. Aquilo entrava na minha vida, nas minhas vísceras, aquilo movia meu coração. Bendito seja o teu nome, Senhor. Deus compõe pela cabeça de quem se permite. Deus canta pela boca de quem se permite cantar. Você é primogênita, querida irmã, diante do universo. Não perca a sua primogenitura diante dessas irmãs aí fora. Muitas delas não sabem discernir entre a mão direita e esquerda. Você é a primogênita. Queridos homens que estão aqui, eu conclamo você, seja homem. Seja homem. Você é o primogênito no meio desses homens aí fora. Como que eles vão querer vir para cá se nós não atendemos o que aqui existe? Qual é a função do primogênito? Na falta do pai, levar a religião para o restante. Qual é a nossa função agora? Responda em nome do Filho de Deus. Até que nosso Senhor volte. Até que Ele volte, qual é a função do primogênito? Por isso aquela igreja no céu é a igreja a qual fazemos parte. Em nome de Jesus, quem é você na história dessa terra? Em nome de Jesus, não jogue fora a sua primogenitura. Você não é Rubem. Você não é Judá. Não é. Não é, irmã. Não é. Eu quero lhe pedir uma coisa. Por isso essa igreja tem regras. Porque é uma igreja que tem princípios, não circunstâncias. O mundo vai ficar pior. Tudo vai ficar terrível aí fora. Você não educa seu filho conforme a circunstância. Você não namora conforme as circunstâncias. Você não mantém seu casamento conforme as circunstâncias. Você não come, hoje eu vou comer isso aqui porque não é conforme as circunstâncias. Ouviu? Você não é Tamar que veste a roupa conforme as circunstâncias. Não. Querida irmã, em nome de Jesus, querida igreja de Cristo, não perca a primogenitura, igreja. Não perca, não perca. Diante do mundo, você sabe qual que é a promessa da Bíblia? Olha a promessa. Vou me arrumar para falar isso aqui, ó. Olha a promessa bíblica. Que as pessoas de fora iriam agarrar na nossa roupa. Iam dizer, me leva com você, porque eu estou vendo que você tem Deus. Amém. Você sabia que isso ainda vai acontecer com essa igreja? Amém. Sim ou não? Você não tem ideia do sarandeio que Deus vai fazer aqui dentro. Você não tem ideia do tamanho da limpeza que Jesus vai ter que fazer. Posso ser honesto com você? Se você continuar vivendo pensando que Deus é de brincadeira, você vai ser jogado fora. Não pense. Pode até continuar ocupando os bancos da igreja, mas nos livros do céu, ó. É verdade o que eu estou lhe dizendo. Não brinque. Seja reconhecido como um filho de Deus
que entendeu o nível, a importância, a profundidade, a dimensão de pertencer a este povo. O tempo é agora, não é amanhã, é hoje. Eu rogo a você em nome de Jesus, vença pelo poder de Jesus. É possível? Sim, é possível. Está na hora de você tomar parte no que o Senhor Deus pede. Eu vou lhe implorar uma coisa em nome de Jesus. É a última frase que eu quero lhe falar. A última frase. Presta atenção. Mais uns dias, e você vai ver cumprido mais uma coisa que Jesus fez. Tudo que Jesus falou aconteceu, tudo, sem falhar uma gota. Mas tem uma coisa que ele disse, que eu gostaria que você pensasse. Ele, apontando para Pedro, disse: tu és Pedro. E depois, certamente apontando para ele, disse: e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Falou isso ou não? Só isso já bastaria para eu ter a certeza que algo edificado nele não cai. Mas ele não parou aí. O que ele disse? E as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Amém, queridos? Amém. Portanto, não brinque de ser adventista dentro da igreja, que não vai cair. Quer um conselho? Eu fiquei 4 anos numa universidade aprendendo a dar conselhos. Se você não seguir meu conselho, nada vai te acontecer, viu? Mas ai de você que não siga o conselho de Deus. Quer voltar para casa? Não usa o que você jamais pode esperar que Deus abençoe. Joga fora isso. Põe um pedaço de pano a mais. Ah, vai ficar feio? Feio é contar. Coloca um pedaço de pano a mais. Peça a Deus para converter seu apetite. É isso mesmo. Fala mal da igreja? Ei! Pede para Deus colocar uma brasa na sua boca. Fala mal dos outros, da liderança? Posso dizer uma coisa a você? Por que Deus não colocou você como líder da igreja? Responda. Já que eles estão errados, talvez Deus errou, talvez devesse ser você. Bora. Você faria um trabalho melhor? Deus não acha isso, porque Ele não te chamou. Terceira, quarta coisa. Abre bem seu ouvido. Crie seus filhos como se eles tivessem importância, não como se eles fossem bobinhos, como se eles não tivessem algo, como se não valesse, como se fossem de alguma forma meio retardados. Crie seus filhos com desafios. Levante seus filhos e dê a eles desafios. Quer que eu te diga uma coisa? O mar só é mar porque tem limites. Seus filhos também só vão ser gente boa se tiver limite. Pode acreditar. Limites, regras. Queridos irmãos, Deus deu mais para o nosso povo do que qualquer outro povo da terra. Ele concedeu para nós o que ninguém tem. Por quê? Porque Ele espera que a gente conduza o resto. Se nós fizermos aqui, dentro, o povo de fora vai vir assim, ó. Você tem que ser uma Bíblia que anda. Uma igreja que não é um prédio imóvel. Você é igreja móvel. Que por onde você andar, o que quer que você fale e faça, as pessoas saibam que você tem princípios. Apelo. Não posso terminar sem apelo. Quer mudança na sua vida? Quer mudança? Quer pedir para Jesus: Jesus, não me deixa perder meu grau de primogenitura. Senhor, não me deixa perder. Ajuda-me a buscar os antigos marcos. Aquilo que o Senhor Deus já deu para o nosso povo. E foi dito para nós, sabe o quê? Quer saber como entrar em Canaã? Estude o que Deus fez para enfiar o povo em Canaã. Foi dito isso para nós. Está na hora de você ver. O que Deus espera de seu povo? Está na hora de sermos ensinados, repreendidos, corrigidos e educados. Primogênitos, se levantem em nome de Deus diante do mundo e digam para o Senhor: Senhor, eu quero que Satanás fuja da minha vida. Isso é bíblico também. Resistir ao diabo? Só que antes disso diz: sujeitai-vos, portanto, a Deus. Resistir ao diabo? Esse é o maior sonho da minha vida, que se eu andar numa calçada, ele fuja para outra.
que suma de perto de mim. Por quê? Porque eu sou do Senhor. Você é de Deus, irmão, em nome de Jesus, você é do Senhor. Meu apelo é: há alguém entre nós que gostaria de diante de Deus e dizer: Senhor, eu não quero me esconder nas rochas, eu quero estar em pé diante do Senhor. Mas para se levantar, hoje de manhã não se levante. Eu sei que você está aí programado, mas não faz isso não. Só se levante se você souber e tenha ouvido nessa manhã o Espírito de Deus dizendo. Lembra do hino que eles cantaram? Foi escolhido por Deus para vir aqui cantar. Um pedido de Deus. Pode descer, irmãos, vocês vão cantar, não é? Pode vir. Eles cantaram um hino, um pedido do Senhor, que Deus falasse ao nosso ouvido. Você quer isso? O que foi que Deus falou para você que precisa mudar? Responda. O que precisa mudar? Se você não sabe o que precisa mudar, então você manteve de manhã cedo um problema terrível. A igreja aqui 2 horas falando. Desde de manhã cedo, desde as 9, há quanto tempo estamos aqui? Está na hora de, pela graça e poder de Deus. Entrada Jesus quer em teu coração, porque não abres então, não deixes que nada lhe ocupe o lugar, que resposta hoje vais dar. E agora esse espera também, ao ver se queres a porta franquear. Oh, quanto almeja ele entrar. Se um passo tu deres para teu Salvador, ele te espera com amor. Unido a Jesus toda treva se esvai, e ele morar em ti vai. Esperado ele tem, e agora se espera também, ao ver se lhe queres a porta franca. Oh, quanto almeja ele entrar, oh, quanto almeja ele entrar, se entrar. Amém. Feche seus olhos em nome de Jesus. Santo Deus e amado Pai, glórias ao teu nome. Tu queres a entrada, Senhor, nós não sabemos dar o coração. Toma-o, faz-o tua propriedade, a despeito de nós mesmos. Senhor, em nome de Jesus, faça o que for preciso conosco, mas não nos deixe lutar as lutas do inimigo. Rogamos a Ti por nossa igreja, rogamos a Ti por nós membros que compomos a igreja, rogamos pela liderança que Tu chamastes a dirigir o Teu povo para entrar em Canaã. Rogamos a Ti, Senhor, pelas coisas que nós fazemos que não são certas, e Te pedimos em nome de Jesus que ajuda-nos a atender o Teu chamado de viver uma posição mais elevada. Amém. Rogamos a Ti em nome de Jesus que nos ensine, nos repreenda, nos corrija e nos eduque para as nações celestiais. Amém. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe você.
Se sente por quê?